tá, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho aprendido algo especial com o Senhor, que há cultos e há cultos. Amém? Há cultos em que o Senhor, Ele te reveste de uma autoridade que te dá vontade de falar com intrepidez, com autoridade. Mas há cultos em que a única vontade que você tem é só de sentir a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Há cultos que é tão convicto que Jesus está na casa, que Jesus está no ambiente, Ele está movendo as águas. Que a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus passa a ser algo como deveria ser sempre, natural. Amém? Amém, Jesus. O convite de Jesus é esse, para que nós o sintamos de uma forma natural. Natural. Quando ia desde o início, não só na vida de Claudinei, do Jeremias, mas na vida de todos os irmãos em Cristo que estão ali na Rei Davi, na comunidade de Daniel. É espetacular o que Deus faz. Aleluia. Praticamente do nada. Verdade. Porque outrora esses meninos eram uma ferramenta de descrédito. Por onde eles passavam, ninguém nem olhava para eles direito. Usando droga, alguns roubando, denegrindo a imagem da família. Aos olhos do mundo, improvável, sem chance. Alguns podem até conquistar algumas coisas, mas esses aí não, sem chance. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. De repente Deus pega do nada, como que se lá em Gênesis dissesse assim: É maravilhoso. haja Senhor. luz, Pastor Daniel, haja luz, É maravilhoso, Senhor. haja luz. Aleluia, Jesus. Deus pega o improvável e diz assim: haja luz. Ah, Deus. Desperta o dom que há em ti. De mistério. Amém. E talvez nessa manhã aqui, mesmo nós declarando aqui a respeito da presença do Senhor Jesus, que é natural na casa, que é natural no ambiente, talvez em algum momento da sua vida você se sinta assim: como experimentar essa luz? Está nítido de tudo que está acontecendo aí nessa manhã. A declaração do Senhor sobre a minha e a sua vida: haja luz. Haja luz. Hoje, quando a irmã me falou, Vanessa, e eu falo com você com toda a convicção do meu coração, sabe? Como é gostoso perder para Jesus. Sabe? Nossa. Às vezes o Senhor tem me concedido algumas bênçãos físicas, materiais. Sabe quando você se alegra com aquilo, mas o seu coração já gerou uma expectativa: daqui a pouco Jesus vai pedir. E é gostoso perder para Jesus, porque você perde aqui para Ele, no sentido de entregar tudo para Ele. E aí lá na frente Ele faz o imensurável, exatamente o que o seu olho nunca viu na sua vida. Aleluia. Hoje é culto de Santa Ceia. Eu queria compartilhar algo muito precioso com você nessa manhã. Algo que eu tenho aprendido na minha vida. Algo que eu tenha entendido como a Bíblia me orienta. Como tratar? Quem é? O que Ele é? O que Ele faz de verdade? Nós precisamos aprender a tratar Jesus de uma forma como a Bíblia nos apresenta. Jesus é a palavra.
E a palavra não é um som. A palavra é uma pessoa. Aleluia. Jesus não é um som que você sai ouvindo por aí, ou que você sai gritando por aí. Ele é uma pessoa. Quando você escuta alguém falando que tudo na vida dele era para poder ter dado errado, e Deus inverteu os papéis na lógica contrária do ser humano sobre a face da terra, Ele está dizendo que Ele é uma pessoa. Ele não é um som. Ele não é só uma notícia que se espalha por aí. Ele é uma pessoa. Amém? E como eu trato uma pessoa? Uma pessoa é diferente do tratamento que eu dou a um som. Algo que eu escuto. É por isso que todo o ensino da palavra de Deus, que não te ensina a negar a si mesmo, não pode ser chamado de evangelho. Não tem como entrar no contexto de palavra da pessoa de Jesus se não ensina você a negar você mesmo. Glória a Deus, aleluia. Eu não consigo entender, compreender que Jesus está aqui, que Ele é uma pessoa, se eu não negar a mim mesmo, minhas vontades, meus anseios. Se isso não me conduz a isso, não é evangelho. É qualquer outra coisa, é uma verdade disfarçada da verdade. Parece, mas não é. É por isso que o trabalho da igreja, da pregação, do louvor, do Espírito Santo de Deus, entenda isso no seu coração. Olha, guarda isso no seu coração. É lembrar você das coisas que você esqueceu. E fazer você esquecer das coisas que você não deveria ter lembrado. O papel da igreja, do Espírito Santo de Deus, do mover de Deus aqui nessa manhã, é lembrar você daquilo que você esqueceu. E fazer você esquecer daquilo que você não deveria ter lembrado. Que vive te incomodando, te trazendo dúvidas, fazendo você desacreditar. E o convite para você acreditar é o que era para você não ter esquecido. Aleluia! Lembrar você daquilo que você esqueceu. E fazer você esquecer daquilo que não era para você ter lembrado. Esse é o papel do Espírito Santo. Convencer eu e você do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Ou seja, fazer eu esquecer do que não é para lembrar e fazer eu lembrar do que não era para esquecer. Deixar eu ser convencido da justiça, do pecado e do juízo, para eu entender que não é um som, é uma pessoa. Não foi um momento, uma propaganda, não, foi uma pessoa. Ele é uma pessoa. E como é que eu trato uma pessoa? É o trabalho da palavra profética. Posicionar ou me reposicionar na presença de Deus. Te posicionar ou te reposicionar. Quando é que me posiciona? Quando eu lembro das coisas que eu esqueci. E quando é que me reposiciona? Quando eu preciso entender que eu preciso esquecer das coisas que eu estou lembrando, que não fazem mais parte da minha vida. Aleluia. Vai dizer que você não enfrenta isso talvez no seu dia a dia, pelo menos um dia no mês, uma semana no mês, você lembra das coisas que era para você ter esquecido há muito tempo. O Senhor já esqueceu, mandou no mar do esquecimento, mas às vezes você insiste em lembrar, e você não consegue às vezes lembrar daquilo que você esqueceu, do amor ágape que foi cantado aqui, da submissão, da obediência, do mergulhar nessas águas com os dois pés, para entender que ele não é um som, que ele é uma pessoa. É preciso lembrar de novo. Aleluia. Ele é uma pessoa. Eu preciso lembrar disso. Pastor, e depois o que eu faço com eu lembro? Depois que eu lembro, nós vamos ler a palavra. Nós vamos
ler a palavra, é por isso que aquilo que não me conduz a negar a mim mesmo não é evangelho. É por isso que a palavra é a ferramenta para instruir. Não é o coach, não é o poder de persuasão, a linguística nova. Jesus não está preso à cultura, é a cultura que tem que se dobrar a Ele. O Evangelho é o único, verdadeiro e poderoso. Jesus é uma pessoa, não é um som que de 50 em 50 anos muda e impregna na humanidade uma característica diferente de se viver. Não, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, a essência de Deus não muda, Ele é Deus de princípio. Ele não quebra o princípio. Ele não se esquece das suas promessas, de nenhuma delas. É por isso que é necessário eu e você entender ainda mais nessa manhã que Ele não é um som. Jesus, a palavra, é uma pessoa. É uma pessoa. Eu tenho algo que está ardendo no meu coração nesses últimos tempos, sabe? Eu tenho orado muito para isso. Para Deus levantar pessoas. Não é só levantar pessoas com recursos financeiros para abençoar os projetos sociais que a gente está fazendo, mas para Deus levantar pessoas que queiram a presença dEle mais do que tudo na vida. Eu tenho orado, irmãos, para Deus levantar pessoas e envolver pessoas que queiram a Ele mais do que tudo na sua vida, mais do que tudo. A Bíblia vai dizer algo poderoso. Tudo que você fizer, faça como para o... Eu querer mais do que tudo na minha vida honrar a Deus. Eu vou passear, eu tenho que passear como se fosse para o... Eu vou trabalhar, eu tenho que trabalhar como se fosse para o Senhor. Aleluia. Eu vou fazer uma missão, eu tenho que fazer como que para o Senhor. Cara, eu vou sentar para comer uma pizza, eu tenho que fazer como se fosse para o Senhor. Tem que ter uma cadeira dele, Ele é uma pessoa. Tudo que você fizer, você tem que fazer como que para o Senhor. Você vai cear nesta manhã, é para o Senhor. É uma pessoa, é para o Senhor. Tudo que você fizer é como que para o Senhor. Não tem como. A Bíblia começa no livro de Gênesis, amém? Mas nós vamos descobrir ainda mais que a vida começa mais adiante. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. É necessário que você entenda nessa manhã que a Bíblia, ela começa em Gênesis. Haja luz. Mas a vida começa no livro de João, capítulo 1. Olha que interessante. Deus maravilhoso. Repita comigo, a Bíblia começa em Gênesis. A Bíblia começa em Gênesis. Mas a vida começa em João. João capítulo 1, a partir do verso 1, vai dizer assim. A minha Bíblia está um pouco diferente das de vocês, mas o mesmo significado. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele criou-se todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Só até aqui. A Bíblia começa no livro de Gênesis, mas a vida começa a ser declarada no livro de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo era Deus, o Verbo andava com Deus. Ele era a palavra. A palavra vida emanava através de Jesus Cristo.
Apocalipse vai dizer: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Aleluia. Ele é uma pessoa. Começa em Apocalipse a ser escrito, mas a vida vai ser declarada acerca da personalidade, quem ele é, a eficácia, e de que ninguém pode vencê-lo, nem a escuridão. João. Deus criou tudo pela palavra, pela pessoa de Jesus Cristo. No princípio era o Verbo. O Verbo era Deus, o Verbo andava com Deus, era uma pessoa. É uma pessoa, não era um som. Foi a pessoa de Deus que declarou: haja luz. Uma pessoa. É por isso que é necessário nós entendermos essa essência, essa verdade, de que não é um som, é uma pessoa. A palavra é uma pessoa, Jesus Cristo é uma pessoa, Ele é uma pessoa. É por isso que Jesus Cristo diz: aonde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Não é o som de Jesus, é a pessoa de Jesus. Quando 2 ou mais se reúnem em nome dele, Ele se faz presente. Ele diz que Ele estará presente. Eu vou estar presente. Mas não basta eu dizer: olha, tem 2 ali, ali está Deus. Tem uma multidão, ali está Deus. Não, é necessário que esteja em nome dele. Onde estiverem 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. É cumprimento da palavra, ele não nega. Se você reunir no mais profundo abismo, no nome de Jesus, ele te acha lá. Ele vai lá, ele te abraça, ele te visita. É por isso que eu preciso entender que a palavra não é um som, ela é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. Irmão, é simples demais. É muito simples, olha isso. Quando eu entendo em meu coração e permito que o Espírito Santo venha, que haja um arrazoamento, e eu entendo com toda a convicção: Jesus é uma pessoa. O meu conflito com o pecado começa a dar uma transmissão diferente. Eu não entendo que tem um som do meu lado, ou que tem alguém me observando de longe. Atravessou a atmosfera, que está longe demais, não está do meu lado. A pessoa de Jesus está do meu lado. Se eu estou sendo negligente com Deus, com o que Ele fez para mim na minha vida, Ele está do meu lado me acompanhando. É por isso que quando você entende isso, o amor dele te constrange. Você não consegue pecar, te constrange. Te constrange. O que às vezes destrói a nossa vida não é a atitude. Como assim, pastor? Não. É a intenção. É por isso que tem muita gente buscando a Deus com as intenções erradas. Então não é a atitude que destrói por completo, mas a intenção. Quando eu busco a Deus com as intenções erradas, só esperando ouvir um som de volta, e não esperando literalmente ter algo de comunhão específica com a pessoa de Jesus Cristo, você vai cear nessa manhã. É o corpo e o sangue, poderoso, único e suficiente, da pessoa de Jesus. Não é o som de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Foi a palavra através da pessoa de Jesus Cristo. A palavra através da pessoa de Jesus Cristo. É por isso que concordar com o que a Bíblia diz é uma coisa. E viver o que a Bíblia diz é completamente diferente. A igreja, de um modo geral, está cheia de pessoas que concordam com a Bíblia. Vem ao culto, eu concordo com tudo que está sendo dito. Eu concordo que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu concordo que toda escritura é inspirada de Deus. Eu concordo com a informação que diz e declara que Jesus Cristo
é o único e suficiente Salvador. Mas Deus não está interessado na sua concordância. Ele quer que você viva a palavra dele na sua vida. Porque eu posso concordar com muita coisa, mas se eu não viver, eu não saio do lugar. Eu não experimento. Deus quer que você experimenta. É por isso que não é um sonho, é a pessoa dele. Ele quer que você sinta a pessoa dele do seu lado, caminhando com você. É por isso que tudo que você fizer, faça-o em nome do Senhor. Ele quer que você sinta o zelo, o cuidado, o amor dele na sua casa, no seu trabalho, nas suas aflições. Quando você acha que tudo acabou, ele está ali. Não é um sonho, é a pessoa dele. Há uma promessa de declaração dele: eu estarei com você até a consumação do século. Se o fôlego de vida não foi tirado de você, Jesus está com você. E a promessa é para ter início, meio e continuidade. Não acaba. Não acaba. Jesus está aqui, sabia disso? Aleluia! Glória a Deus! Jesus, ele está aqui, sabia disso? Ele está aqui. Ele se faz presente. Você veio, ele também veio. Você veio para adorar, ele também veio para adorar. Você veio para buscar a sua cura, ele veio para trazer a sua cura. Mas saber que Jesus está aqui não é o suficiente, é necessário experimentar Jesus. Não adianta você só saber que Jesus Cristo está aqui. Você precisa experimentar Jesus Cristo, desfrutar da presença dele. Há tanta zona de conforto, tanta coisa que Jesus quer quebrar dentro de nós, para a gente experimentar a pessoa de Jesus. E o grande obstáculo não é Satanás, somos nós mesmos. Porque Satanás só age na nossa vida quando nós entregamos a chave na mão dele, chamada legalidade. Então não adianta eu saber sobre Jesus se eu não experimentar sobre Jesus. Você precisa vir à reunião, mas desfrutar da pessoa de Jesus. Aprender a simplicidade poderosa de ter um relacionamento com Jesus. Tem gente que acha que Jesus é algo, só desce no grito. Ah! Ou tem que aparecer uma luz vermelha, uma luz branca, ou um dragão, sei lá, aparecer para Jesus entrar. Jesus é uma pessoa. Quando você entra para o seu quarto e fecha a porta, ele está lá. Lá não aparece luz vermelha, luz branca. Lá não aparece grito de trovão, não aparece dragão, não aparece nada. É só Jesus e é tudo que você precisa. Mas eu preciso entender que Ele está comigo em todo lugar. Eu preciso saber tratar a pessoa de Jesus. Pastor Ventura, me dá uma evidência de como eu posso tratar bem a pessoa de Jesus Cristo. Convida ele. Jesus, vamos jantar? O arroz passou um tiquinho do ponto, mas senta aqui comigo. Jesus, vamos dar uma volta? Senta aí no banco. Aperta o cinto. Jesus, vamos ali no monte? O Evangelho é simples. A pessoa de Jesus é simples. É o de mais poderoso que nós vimos e poderemos ver na nossa vida. Mas ele é simples. O simples chegou entre nós através do maior sacrifício de todos. Aleluia. E nos apresentou. É tudo simples. O que eu te peço é tudo simples. A concupiscência desse mundo vai tentar te vencer. Mas eu não sou um som, uma novidade que chegou. Eu sou a melhor coisa que podia ser acontecida. Eu não vou te abandonar. Não é um jornal que eu escrevi e te entreguei como um manual de instrução. Olha, a partir de agora você tem que ser aqui. Aí quando eu estiver desesperado, eu vou ler o jornal. Não, você vai me sentir, porque eu sou uma pessoa. Quando estiver gritando dentro de você que não dá mais, você não só vai ler, mas através disso aqui eu vou me manifestar, porque eu sou uma pessoa. Eu vou te abraçar, vai te dar vontade de chorar, você vai sorrir, vai te dar vontade de mudar de vida, vai te dar vontade de, quando você fizer as coisas, fazer em meu nome, como se fosse para mim. Porque é recíproco, tudo que ele fez para mim e para você.
Ele cumpriu bem o seu papel até a morte e morte de cruz, sem pestanejar, sem questionar, sem murmurar, já sabendo do que viria. Há uma promessa, Ele não vai abandonar. Não vai abandonar. Ele quer que você saiba quem Ele é. Tem dias que você tem que entrar na presença de Deus e falar assim: Jesus, eu estou aqui, eu não vim comprar nada hoje. Jesus, hoje eu não quero comprar nada. Pode falar, filho, o que você vem fazendo na minha presença? Não, eu só quero ficar aqui. Eu só quero sentar perto do Senhor, eu só quero sentir o Senhor. Mas o que você está precisando? Jesus, hoje eu não estou precisando de nada. Hoje eu só quero sentir a pessoa do Senhor. Eu não vim comprar nada, Jesus. Tem dia que você está precisando de um monte de coisa, mas tem dia que não é dia de comprar nada. Tem dia que é dia só de sentir a pessoa de Jesus. Tem dia que é dia só de sentir a pessoa de Jesus. Senhor, eu só quero te sentir. Me deixa experimentar um pouquinho do céu. Senhor, eu não quero nada hoje. Eu só quero sentir a tua palavra através da sua pessoa em mim. Deixa eu te sentir, Senhor. Esse mundo quer me devorar. Eu sei que eu preciso de tanta coisa para sobreviver, mas Jesus, nu eu vim, nu eu vou voltar. Eu só quero sentir o Senhor. Mais nada. Mais nada. É por isso que toda criação anuncia o que Ele faz. Olha que interessante isso. Abra a sua Bíblia nos Salmos, de número 19. Deus não está à procura de pessoas para anunciar o que Ele faz. A natureza já fez isso. A natureza já faz isso constantemente. A Bíblia fala. Deus está à procura de pessoas para anunciar quem Ele é. Aleluia. Quem Ele é. Salmos 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar, noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra e suas palavras aos confins do mundo. A natureza já toma conta de expressar o que Deus faz. Deus está levantando pessoas nesta geração para mostrar quem Ele é. Ele é a redenção. Ele é a única solução para o homem sobre a face da terra. O que Ele faz é consequência daqueles que se rendem verdadeiramente aos seus pés. Em primeiro lugar, o reino de Deus é a sua justiça. Eu preciso anunciar quem Ele é. As demais coisas me são acrescentadas. Ele é Deus que faz. Ele é Deus que opera. Ele é Deus que prospera. Ele está aqui nessa manhã, Ele pode te curar. Ele está aqui nessa manhã, Ele pode arrancar do seu coração tudo aquilo que você está lembrando que não é para você lembrar. Ele pode trazer para o seu coração porque você esqueceu o que você precisa lembrar. Ele está aqui nessa manhã, mas Ele quer ter um relacionamento com você para que você possa experimentar quem é Jesus Cristo e anunciar não o que Ele faz, mas o que Ele é. Aleluia. Glória a Deus. Quem Ele é. Glória a Deus. No princípio era o Verbo. Ele é. E o Verbo era Deus. Ele é. E o Verbo andava com Deus. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagar. Ele é a luz. A escuridão não pode apagar essa luz. Os seus conflitos não podem apagar essa luz. Essa luz é que apaga a escuridão que às vezes assola a sua pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a luz. Ele existia no princípio com Deus. Olha isso como é poderoso, irmãos. Por meio dele, tudo se fez. E sem ele,
nada do que foi feito se pôde fazer. Por meio de Jesus Cristo, tudo foi feito. Você foi feito por meio de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, você não poderia ter sido feito. O seu coração, o formato dos seus olhos, da sua boca, do seu nariz, seus filhos, sua árvore genealógica, a sua personalidade, tudo foi feito através de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se poderia se fazer. É tudo por causa dele. Você respira por causa dele. Você pode sair daqui agora e almoçar com a sua família, com seus amigos, por causa dele. Você pode sentir a presença dele como pessoa por causa dele. Só por causa dele. Você quebrando o seu coração, você o convida, mas ele precisa estar presente. E sabe do melhor? Ele quer. É diferente você convidar uma pessoa e você não sabe se ela vai aparecer. Ele não rejeita nenhum convite. É por isso que ele está à porta e bate. Ele não só não rejeita, mas ele faz questão de bater. Mas ele respeita a liberdade sua. Ele respeita a sua vontade. Você pode estar varrendo as coisas para debaixo do tapete. Ele fica observando, mas ele é um gentleman, ele é um cavaleiro. Ele não chega arrebentando a sua vida. Ele respeita a sua decisão. Enquanto você acha que é só um som, ele, a pessoa de Jesus Cristo, não vê a hora de você convidá-lo. Pastor, o que eu faço? Eu tenho convidado a pessoa de Jesus todos os dias. Convide Jesus todos os dias para a sua vida. Aceita Jesus como Senhor e Salvador todos os dias da sua vida. Você precisa às vezes voltar ao primeiro amor. De novo. E amanhã, de novo. E depois de amanhã, de novo, e de novo, e de novo. Porque quando você deixa o primeiro amor te invadir, você não quer saber de mais nada. Essa deve ser a sua oração. Deus, eu quero experimentar o Senhor e não me importar com mais nada. Não no sentido de ser negligente com seus atributos e suas responsabilidades, mas de aquilo não ser a prioridade, fazendo-se o papel de Deus na sua vida. Aceita Jesus todos os dias da sua vida. Às vezes nós expressamos um heroísmo que não é para expressar. É por isso que não são as atitudes que nos destroem, são as intenções. Intenções erradas em nome de Deus. Quando Deus está querendo que você aceite Ele de novo, me aceita de novo. Por que, Senhor? Porque quando você me aceita, eu entro na sua vida. Há um sobrenatural que acontece. Ninguém te reconhece. Todo mundo pergunta o que está acontecendo com você. Você mudou, você não vai mais aos mesmos lugares, você não fala as mesmas coisas, você não fica disfarçando o que ninguém vê, mas o que eu vejo. Para de esconder aquilo que eu já vi, Deus está dizendo. Esconder de Jesus o que ele já viu, gente. Nossa, eu escondo do homem, faço as coisas erradas, mas aqui na frente, isso aqui fica desse tamanho e a conta não dá para pagar. Para de esconder de Jesus o que ele já sabe. Ele é uma pessoa e está aqui nessa manhã. Tem dia que é dia de falar com autoridade e propriedade. Tem dia que é dia de assustar os crentes, sabia? Tem dia que a palavra tem que ser, irmão, você pode ir para o inferno agora, quando você passar na porta ali, olha. Mas tem dia que é para aceitar Jesus de novo. Irmãos, ele é uma pessoa. Quando você vai para casa, ele está lá. Você está na cozinha mexendo, ele está lá. Você está dirigindo o carro, ele está lá. Você vai deitar, ele deita lá. Não adianta o que você faz. O que você faz. Ele está participando de tudo. Gente, é tão poderoso. É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus deseja que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade.
O amor ágape de Deus é tão poderoso que Deus deseja que ninguém fique de fora. Mas a mesma Bíblia vai dizer também algo precioso e poderoso, que o sangue de Cristo Jesus foi derramado em favor de muitos. Olha isso, irmãos. Muitos são todos? Não. Deus deseja. Mas já de cara, na nossa lata, a palavra está expressando que não vai ser todo mundo que vai ser salvo. Porque o sangue de Cristo Jesus foi derramado em favor de muitos. Muitos não são todos. É diferente. É diferente. Eu ouvi de um grande homem de Deus, um teólogo, especialista em escatologia bíblica, que estuda com os pastores do mundo inteiro. Pastor, o que é isso? Isso não está na Bíblia, eu sei, irmão. Só estou falando da conta que esses homens fizeram. A Bíblia vai dizer que a Nova Jerusalém de Cristo descerá do ordenado. Amém? Maravilhoso. Fala do seu espaço, das suas medições. Os estudiosos declaram que aproximadamente 100 bilhões de pessoas vão morar lá, pastor Domingos. Tem que chegar lá para ver agora. 100 bilhões de pessoas. Ah, pastor Ventura, eu estou na praça, porque a Terra tem quase 8. Já passaram pela Terra aproximadamente, desde que o ser humano existe, aproximadamente 10 trilhões de pessoas. Quanto que é 100 bilhões? De 10 trilhões? 1%. 1%. Pastor Ventura, Deus ama ou não ama a todos? É claro que ama, é incondicional. Ele não pode negar o que Ele é. Mas Jesus também vem expressar que Ele ama o pecador, Ele não ama o pecado que ele pratica. Há uma diferença, é por isso que eu preciso saber tratar a pessoa de Jesus. Se eu trato Jesus de qualquer jeito, eu estou sendo conivente com o pecado. Ele não ama o pecado. Então começa a pensar nisso, irmão. Ah, pastor, esses caras doidos, não sabem de nada. Tem que chegar lá para ver. Você vai ter que chegar lá para ver. Ou não chegar lá. Eu falei isso essa semana. Sabe qual é a pior coisa que você pode ouvir da boca do Senhor? Há uma coisa desesperadora que você pode ouvir da boca de Deus. A pior coisa que você pode ouvir de Jesus Cristo, Ele na sua frente, te deu a vida, te deu amor, fez tudo por você, mas há uma coisa que é a pior de todas elas, pode ter certeza disso, é a pior. É a pior coisa para se ouvir de Jesus. Quando o meu e o seu livro da vida abrir, não sei, talvez surja a pergunta: como foi que você me tratou? Você me tratou como uma pessoa ou como um som? Ah, Senhor, não, eu quero ouvir de você, já está tudo escrito aqui. Você acha que o Senhor precisava perguntar para Satanás de onde ele vinha, quando os anjos se aproximaram do Senhor e ele foi junto? O Senhor já sabia de onde ele vinha. Eu venho de rodear e observar a terra. Você acha que Deus não sabia que ele estava rodeando e observando a terra? Você acha que Deus precisava virar para Satanás e falar: observastes meu servo Jó? Deus já tinha feito a primeira pergunta para ele. Eu sabia que ele estava rodeando e observando a terra. Jó estava na terra. É lógico que ele estava observando. Jó precisava. Deus precisava perguntar se ele já sabia. Satanás também sabia que ele já sabia. Ele veio de lá, ele sabe que ele é onipresente, onisciente, onipotente.
Você me tratou como um som ou como uma pessoa? Nossa, não, eu só quero que você responda, já está tudo aqui. É algo que a gente não pode pagar. Guarde essa frase com você, apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. É por isso que a forma como eu acho que está indo tudo bem, nós falávamos isso outro dia. Jó era um homem íntegro diante de Deus, bondoso, generoso, mas Deus ainda precisava ensinar algo específico para Jó. Mais adiante nós vamos ver que havia um homem íntegro, bondoso e generoso, um jovem rico. E a Bíblia vai trazer uma declaração de que ser bom não é o bastante. Você ser bom não é o bastante. Você ser uma pessoa íntegra não é o bastante, é uma virtude sua, mas não é o bastante. Não adianta ser íntegro e não renunciar. Não adianta ser bom e não saber tratar a pessoa de Jesus. A renúncia é uma virtude muito mais aplicada e valorosa do que a integridade. Tem gente que é íntegro, mas não sabe perder. Tem gente que é íntegro, mas não sabe, às vezes, ser generoso. Tem gente que é íntegro e rico, mas não sabe ser pobre. Tem gente que é íntegro e rico, mas não tem condições e estrutura de negar a si mesmo e seguir a Jesus. Você já tem tudo, mesmo perdendo tudo. Sabia disso? Você nasceu nu, vai voltar nu. Quando você morrer, alguém vai pôr uma roupa em você que nem foi você que escolheu. Talvez em vida você detesta, um exemplo, a cor vermelha. E alguém te veste todo de vermelho para te enterrar. E aí? Nem isso você terá direito. Você saiu nu do ventre da sua mãe, você vai voltar nu. Então, se você perder tudo que foi conquistado ao longo da sua vida hoje, você continua tendo tudo, se você souber quem é a pessoa de Jesus. Porque o tudo dele não está caracterizado nas conquistas desse mundo. É por isso que o que destrói não são as atitudes, as intenções. Fazendo errado em nome de Deus, fazendo em nome de Deus o que Deus não pediu para poder fazer. A gente conhece muita gente assim. Fazendo em nome de Deus o que Deus não pediu para poder fazer. Se limite a fazer só o que Deus pediu você para fazer. Ele vai te honrar e alargar suas fronteiras só no que Ele pediu para você fazer. Se Deus pediu para você cuidar de pessoas, cuide de pessoas. Cuide de pessoas. Hoje você está com uma, amanhã com 10, amanhã com 100, amanhã com 1000. O que você faz? Eu cuido de pessoas. O que mais que você faz? Eu não faço mais nada, eu só cuido de pessoas. Se Deus te chamou para pregar, pregue a palavra. Se Deus te chamou para orar, ore. Mas faça como para o Senhor. Amém? Você coloca sobre os seus pés no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O domingo está só começando. Amém? Deus, Ele quer fazer na sua vida aquilo que já era para ter acontecido há muito tempo. Glória a Deus. Há muito tempo. Irmãos, é poderoso isso, perder para Jesus, sabia? Não. Eu compartilhei com os irmãos essa semana. Nós estamos vendendo a nossa casa para poder investir na fazenda. Comprar um espaço na região para poder manter a igreja aqui. A igreja não pode sair da cidade de Santa Luzia, Deus já falou. E está sendo tão forte no meu coração esses dias, eu não estou preocupado com isso. Jesus pede o dom. Eu compartilhando com os irmãos esses dias. Eu nessa madrugada eu levantei para ir ao toalete, eu levanto muito por causa da medicação para diabetes. Eu levantei umas 2 vezes. Ai, eu
Espírito Santo falou no meu coração assim: você sabia que eu vou te dar uma coroa? E eu levantei de novo nessa madrugada. O Espírito Santo falou de novo no meu coração, desse jeito: você sabia que eu vou te dar uma coroa? Eu não estou precisando de um coroa. Tem um carrinho ali que é um fusquinha quadrado que corta na roda. De verdade, eu não preciso de um coroa. Mas Deus quer me dar. Perder para Jesus é ganhar de Jesus. Tenha disposição para perder as coisas para o Senhor. Se o Senhor falar com você, entrega. Porque deixa eu te falar, Ele quer te dar sem você pedir. Ele sabe qual é o tipo de alegria que te faria feliz sem você precisar. Ele sabe. É por isso que é importante você entender que você veio nu e vai voltar nu. Mas Ele pode te pedir coisas no meio do caminho. Mas se você não entender quem é a pessoa de Jesus, você vai ter dificuldade para entregar. E tendo dificuldade para entregar, você não vai experimentar. Você já viu uma imagem que tem às vezes no Facebook? Que mostra uma criancinha com um cinto de pelúcia na mão, desse tamanhozinho. Ela chega para Jesus e Jesus fala para ela assim: o que eu tenho é melhor. Está na frasezinha assim. Jesus fala, com a mão para trás, fala assim: o que eu tenho é melhor. E ela vira para Jesus e fala assim: mas eu gosto tanto disso. E ela está com um cinto de pelúcia desse tamanho. Nas mãos de trás de Jesus tem um bicho de pelúcia desse tamanho. E Jesus está dizendo para ela assim: o que eu tenho para você é melhor. E ela vira para Jesus e fala: mas vocês já viram? Ah, mas eu gosto tanto disso. É o apego que a gente tem quando o que Jesus tem é melhor. É o apreço, a amarração que a gente fica nas coisas quando o que Jesus tem é melhor. Jesus está às vezes falando para você assim, né? Tem gente que tem assim, tem homem que às vezes pensa assim: eu vou casar com uma mulher rica, milionária, a mulher às vezes pensa assim: eu quero um homem rico, milionário, poderoso. Aí o poderoso vai, trai, né? Bate, igual a gente vê na televisão aí, ó, mulher morrendo, o poderoso, o rico matou, o pastor Daniel. O homem é rico. Fala, Deus. A mulher mata ele para ficar com a herança. Gente, tem que apegar que Jesus teve, Jesus tem o melhor. Ele pode trabalhar na SLU, pode ser faxineira, pode ser o que for. Deus deu, é o melhor. Aleluia. É melhor do que ganhou na Mega Sena, é melhor do que vai te levar lá para Disney, vai te levar lá para a Austrália para ver canguru, é melhor. Você vai comer cachorro quente na esquina, é o melhor. Nós precisamos permitir o nosso coração se alegrar com essas coisas. Entende? Jesus está assim para você, ó, nessa manhã. E aí, e você sorridente para Jesus: e aí, Senhor, que bom que o Senhor está aqui. Eu entendi nessa manhã que o Senhor é uma pessoa. Nós entendemos isso nessa manhã, amém? Amém. Jesus está nessa manhã olhando para nós e nós assim para Jesus: Jesus, que bom entender ainda mais que o Senhor é uma pessoa. E Jesus está assim para você: que bom que você entendeu, meu filho, minha filha. O que eu tenho para você é melhor. E você está lá com o seu cinto de pelúcia na mão agora, nessa manhã. As virtudes que você acha que são virtudes, mas são só coisas que já era para você ter esquecido e você está lembrando, carregando elas o tempo todo.
entregar o melhor nessa manhã, coisas que é para você lembrar, que você já esqueceu há muito tempo. Ele está assim, o que eu tenho para você é melhor, é melhor. Ele está assim para você, assim como se dissesse, me entrega esse ossinho de pelúcia que eu tenho aqui, o perfume dele é diferente. Esse aí já perdeu o cheiro há muito tempo, o olhinho já caiu. O que eu tenho para você é melhor, Jesus está dizendo. O que eu tenho para você é melhor, é maior. E eu só posso ser muito corajoso, revestido realmente de alegria, de entendimento, para falar, Jesus, toma. Porque eu quero ser o melhor. Glória a Deus. Porque o melhor de Jesus supre qualquer necessidade sua. Você sabe o que é você chegar numa loja e comprar à vista um relógio de 7 mil reais? Para você poder usar? Calça de 1.500 reais. Sapato só italiano. Trocar de carro todo ano se quiser. Ter aquilo na mão no formato de ursinho. E um dia, dessa mesma forma, como eu estou falando com você, o Senhor chegou. E aí, Ventura, e aí, Jesus? E virar para Jesus e falar assim, nossa, Senhor, que bom que é o empregão que o Senhor me deu. Fazer todas essas coisas que eu estou fazendo. O Senhor virar para você e falar assim, o que eu tenho é melhor. O que eu tenho é melhor. E aí ele começa a tirar tudo, mandar tudo. Ele começa a tirar as coisas caras e começa a mandar as que servem você, que vão te suprir e sustentar. Você começa a receber doação de terno, de calça, de sapato, tudo no seu número. Glória a Deus. Eu precisava fazer um casamento uma vez, nós acabamos certo. E eu chorava. Eu ia fazer um casamento que custou 50 mil reais na Pampulha, numa mansão. E eu não tinha terno para fazer esse casamento. Eu não tinha dinheiro para comprar o terno, porque Jesus já tinha pedido tudo, eu tinha entregado tudo. E sem falar nada, um dia eu recebi uma ligação, faltavam poucos dias para o casamento. Uma pessoa me ligou e falou, pastor, você vem aqui, você vê um negócio? Eu lembro disso até hoje. Quando eu cheguei lá, tinha uma caixa de papelão. E ele vê aí se esses negócios se te interessam. Lá na Monte Sião. Daniel vai lembrar disso. Era uma caixa. Dentro da caixa tinha 10 ternos, paletó e calça. Quando eu abri a caixa, eu falei, pelo menos um podia servir para mim, para fazer o casamento. Os 10 ternos no meu grupo. Glória a Deus. Os 10 ternos. Eu tinha uma calça que eu rodava com ela, para vocês verem o que era ver a dependência de Deus. Né? Tem gente que chega aqui e fala assim, nossa, essa igreja fez uma casa bonita. Não foi o contrário, irmão. Foi a casa que fez a igreja. A casa já existia. Isso aqui era uma área gourmet. Nós projetamos para ser uma área gourmet e Deus lá no céu está assim, você não sabe de nada, meu Senhor. Eu vou servir outro tipo de alimento. Aleluia.
Eu tinha uma calça que já tinha cinzido ela embaixo, os homens sabem disso, quando rasgam umas 10 vezes. E eu não estava ficando com vergonha dessa calça. Mas eu sempre fui muito reservado. Descansava, irmãos. Lembra do filme, vocês já assistiram o filme Quarto de Guerra? Sim. Aquela mulher com o quarto lá lotado de papel escrito de oração. Eu era daquele jeito, eu tinha um canto dentro de casa, lá em São Bernardo ainda, as portas do guarda-roupa do lado de dentro, era lotado de folha pregada, eu punha as mãos nas folhas e orava. Há um tempo atrás eu peguei algumas dessas folhas que estavam guardadas, comecei a ler, eu comecei a chorar. Porque coisas que casando certinho, que ao longo do tempo Deus foi fazendo, mas eu fui me entregando na presença dele, eu não fui percebendo. Cara, Deus fez isso tudo. Tudo. E um dia eu fui pregar numa igreja e tinha algumas doações de roupas, eu só tinha uma calça. E no meio das doações tinha um monte de calça nova, uma etiqueta. E de novo, 10 calças. E meu nome. Irmão, Jesus é uma pessoa. Ele está aqui nessa manhã. Está olhando para você e dizendo para você: o que eu tenho é melhor. Você vai cear agora a ceia, Jesus dizendo para você: o que eu tenho é melhor. O meu corpo, o meu sangue é o melhor para você. Mergulha nessas águas, entrega com os 2 pés. Irmãos, vocês não combinam, não tem outra roupagem que combina com a gente. Pastor, mas eu vou entregar tudo, como é que eu vou ficar? Você já tem tudo. Aleluia. Você já tem tudo. Obrigado. Deus. Obrigado. Eu fico olhando às vezes o Daniel, tá vendo? Quando nós nos conhecemos, ele tinha uma morte. Nós nos conhecemos há quantos anos? Uns 10? Tem mais de 10. Só no ar nós ficamos 8. Aí vejo que tem quanto tempo? Vai fazer 2. Não. 11. E tem a mesma moto. Até hoje. Corta para tudo quanto é lugar, de vez em quando dá uns B.O. aí. Nossa, velho. E Deus levanta um e a providência vem, vai lá e arruma. Mas porque entregou tudo. Glória a Deus. Entende, irmãos? E é tão feliz quanto alguém que tem uma que até conversar com a gente conversa. Ontem aqui, acho que até conversar com a gente conversa. Amém? Você vai ter o seu momento precioso aí agora com o Senhor. Não senta com Ele na mesa de qualquer jeito, não. É uma pessoa. Amém? Não é um som. Não é o pastor pregando, não. Eu vou voltar a ser pó. Só há um que pode fazer tudo por você nessa manhã. E Ele está aqui. Não senta na mesa de qualquer jeito. Mas Ele quer que você sente. Mas respeite e honre o processo. Renuncie, entregue. Sim, Pai. Ah, pastor, eu não tenho bem nenhum para poder entregar. Você tem o maior bem de todos, que é a sua vida na sua completude. Entregue ela toda para o Senhor. Deixa Deus. Usa o termo que você quiser, pastor. Deixa de Deus agora. Não quero nem saber. Irmãos, eu vou falar com vocês. Deus tem falado coisas ao meu coração. Eu tenho ouvido de alguns irmãos que têm entregado algumas coisas. Deus tem falado comigo. Volta a fazer coisas que você fazia. Você voltar a ver o que você nunca viu. Você vai ver o que eu vou fazer nesse ministério, nesse projeto. Irmãos, isso não é só para mim, isso é para nós. Isso é para você. Deus está virando para você e está falando assim: volta a fazer as coisas que você nunca fez. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Para de ficar mendigando pão embaixo da mesa. Você foi convidado para sentar na mesa. Aleluia a Deus. Teu nome, Pai. Seu lugar é na mesa. Aleluia. Para de achar que você não é digno por causa do que você pratica. Para de praticar e senta na mesa. Deus, Deus. Para de praticar e senta na mesa.